Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 954 blogs diários e minguando até 336 dias, 26 de julho de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 954 blogs diários já produzidos. Título: Armagedon, Batalha Final. Vou fazer 7 partições de 70 blogs com esse título, Armagedon, Batalha Final. Faz essa percepção, eu estou na parte 3 deste título. Subtítulo: Armazenamento de dado construindo um cenário, parte 14. Acompanha este subtítulo pela descrição do vídeo, certo? E para que você possa fazer o trabalho de conscientização, certo? Sempre eu deixo na descrição do vídeo a abertura deste subtítulo. Faz o trabalho de conscientização com esse subtítulo. A abertura vai estar na descrição do vídeo. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, abertura do título, abertura do subtítulo, referência do subtítulo, leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs na formação 3x4, playlist da YouTube Music, a playlist melhor das melhores, certo? Faz esse trabalho de conscientização pela descrição do vídeo, muitíssimo interessante, muito prático, certo? E aproveite o seu tempo e dedique para este blog diário, dedique o seu tempo para este blog diário, que você não vai perder o seu tempo. Faça isso e faça por você mesmo. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Façam isso e façam por você mesmo e deixem de ser essa vítima social. E para isso eu indico as 2 melhores playlists da internet. O Diabo Assediou em Mim, com 40 blogs diários, e mais essa playlist melhor das melhores, com 9 blogs diários, representando a evolução do blog diário, certo? Relaciona o card desse vídeo com essas 2 playlists muito grandiosas, ok? Faça isso, faça por você mesmo. E se vocês acharem os vídeos melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo, e com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderão o sistema capitalista com a força das suas mãos. Um peso por uma medida e não danifica o corpo. O peso representa a força do corpo, a medida representa a força expressiva do corpo. O jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Pensou que fosse assim? Interage isto na sua consciência e com a pessoa da sua confiança. Pensou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual à imagem, fruto é igual à semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividindo o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade, ambas relação emocional. A imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em 2: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos.
O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Faz esse trabalho de conscientização junto comigo na abertura do vídeo, certo? Muito bom para que nossa consciência fique flexionada para o blog diário, certo? Quando fizer isso, vocês vão entender o quão prático é quando você estiver ouvindo e quando vocês já terá feito a abertura junto comigo, certo? Isso nos conecta às coisas mais rápido, sabe? Entendendo que tudo é uma forma ideológica, entenda isso. Vamos lá fazer a expressão livre deste contexto. A expressão livre vai explicar essa nossa Bíblia significativa com 8 elementos da Bíblia, 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos da Bíblia significativa. É só vocês fazerem a percepção que é dessa forma que eu estou falando e vocês, eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa e sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. Vamos lá para a leitura, para a gente fazermos a expressão livre deste blog diário. Existem duas formas de alimentação, e isto sim, ideologicamente falando. A primeira vem de uma árvore frutífera e explicando a forma expressiva do corpo ou até mesmo a alimentação sólida e o que já tem neste paraíso de Deus, onde eu e você pertencemos. E tudo isto pode ser manipulável para tratar o corpo material. A segunda forma é plano objetivo, sendo matéria movendo matéria. Isto não é nem um tipo de alimento, isso não é nenhum tipo de alimentação, mas eu tenho que relacionar, porque muitos corpos se alimentam de coisa objetiva, e relacionando isto como fruto, e isto ignora a realidade e a forma correta de produzir com o suor do vosso trabalho, sem valorizar a força bruta do corpo. A alimentação explica que tudo é força memorável deste comportamento, força e comportamento desta força, e tudo é uma mesma medida, força e comportamento desta força. A atração são coisas que tem dentro da sociedade. Se for uma alimentação terrestre, como ervas e todos os alimentos sólidos, pode ser bom desde que não haja exagero na alimentação. Se tiver excesso pode danificar a forma correta e relativo à base sólida do corpo, e comprometendo o estado comportamental do corpo e reagindo sobre o que estiver dentro da sociedade. E é isto que desequilibra a realidade do corpo, aonde eu olhe exageradamente sobre o que tem dentro da sociedade. Tudo é forma, tudo é uma forma medida, força memorável deste comportamento, força comportamental desta memória, e reagindo ou por um bem ou por um mal, e o que é relativo a este corpo comportamental. E com outra expressão, tudo vai voltar para o mesmo lugar, ou por um bem ou por um mal, e tudo passa a ser a mesma medida, corpo e comportamento deste corpo. Vamos lá fazer a leitura corrida, a expressão livre deste blog diário, muito interessante. Vamos lá por parte, né? Eu gosto muito desses blog diários aqui. Nós estamos entendendo as coisas que se dividem, sabe? Tudo que divide, aqui, ó, tudo dividido. Quando vocês, no final do blog anterior, se você não viu, volta lá e vê. Eu tenho dito, certo? Eu tenho dito que a alimentação de Deus, Deus alimenta uma consciência raiz, e, né, e as coisas sólidas alimentam coisa sólida alimenta matéria, alimentação sólida alimenta matéria. Alimentações espirituais, a palavra, a fonte de Deus, alimenta a nossa consciência raiz. Ambas estão separadas. A ideia é colocar as coisas separadas para que você tenha condições de separar, você também terá condições de frutificar.
Eu tenho várias formas ideológicas de estar explicando isso de várias formas. Só você acompanhar o blog diário. Se você estiver acompanhando o blog diário, a evolução do blog diário, quando você chegar neste momento aqui, você vai entender mais em grandiosidade ainda, certo? De tudo que está sendo dito. As coisas estão ficando bem divididas e as coisas para quando você entender essas divisões, as possibilidades de você se conectar com Deus vai ser muito, muito grande, porque você vai entender que Deus é espírito, é uma consciência, ele alimenta consciência raiz, certo? Ele alimenta consciência raiz. E as outras coisas que nós vamos relacionar dentro da sociedade com os nossos relacionamentos social são coisas que acrescentam, nós acrescentamos, certo? As particularidades são muito incríveis quando vocês dividir uma coisa da outra, é muito grande, sabe? Vamos ficar por aqui, porque o blog diário já ensina muitas coisas. É só você estar acompanhando e tudo vai ficar bem. Existem duas formas de alimentação, e isto, sim, ideologicamente, né? Ideologicamente falando. A primeira vem de uma árvore frutífera, né? E explicando a forma expressiva do corpo, né? Aqui, né? A árvore frutífera aqui não é essa árvore que nós encontra no campo, sabe, cheio de manga, abacaxi, sei lá, qualquer coisa. Não é essa árvore ainda. A árvore que eu estou dizendo aqui são os nossos corpos emocionais, os nossos corpos expressivos. Aquilo que nós estamos com nossos corpos expressivos, aquilo que nós estamos falando de Deus, certo? Ou que nós estamos falando de nós mesmos, mentindo sobre nós, sei lá, qualquer coisa. Igual tem dito, o blog diário ensina muitas coisas. Nesse corpo expressivo, nós vamos criar um mundo infinito de possibilidades, certo? Entenda isso. Então, essa árvore frutífera é ideológica, não é essa árvore que tem coisas materiais dentro não é essa árvore que dá um alimento sólido, não é essa árvore, são o nosso corpo expressivo, né? Essa árvore frutífera que eu estou falando, é os nossos corpos expressivos, aquilo que nós damos de expressão a outras pessoas, certo? Entenda isso. Então, existem duas formas de alimentação, isto sim, ideologicamente falando, né? E a primeira vem de uma árvore frutífera, explicando a forma expressiva, né, do corpo, ou até mesmo a alimentação sólida. Aqui já vem duas formas aqui do mesmo tempo, mas eu não quero falar dessas duas formas não, porque essas duas formas bem, ela quase não é ideológica. Vamos falar assim para você entender, porque se você for olhar para o campo, você vai ver a árvore que dá um fruto sólido, você vai ver uma árvore que dá um fruto. Eu só coloquei ela de forma ideológica por causa dos nossos corpos expressivos, porque o campo que dá um fruto sólido, nós não damos fruto sólido, a gente damos fruto expressivo, nós damos expressões, corpos expressivos. Eu já evoluí dentro do blog diário como corpo expressivo apenas, ou então a manifestação, ato manifesto, né? Existe, tem que acompanhar o blog diário para vocês entenderem o mundo infinito de possibilidades que você pode evoluir essas nossas expressões, essas formas expressivas que nós temos. Mas uma delas é ideologicamente, mas quando a gente falando da árvore, aquilo que tem é sólido, é uma coisa real. Você vai olhar para o campo, você vai lá e vai ver um fruto sólido, né? Uma pera, uma maçã, uma árvore. Então, isso é realidade, isso é sólido, não tem ideologia sobre isso, né? Mas eu comecei com uma ideologia, então o contexto ele explicou de tudo de uma forma ideológica. Mas você que tem uma consciência perceptiva boa, você pode, né, ajudar, você pode se conectar e se ajudar a se interpretar esses contextos que é grandioso, certo? O que eu quero dizer? Não depende só de mim, sabe? Confia nas suas formas perceptivas. Tudo que eu falo aqui é produtivo e cada uma pessoa vai ter sua forma de entender. Quando você estiver atento numa coisa, você consegue se resolver, ter clareza das coisas. Eu não posso confiar inteiramente numa pessoa que está dando palestra, eu tenho que confiar primeiramente em mim, e naquilo que está conectado a mim, entender as minhas capacidades de ter íntimo de Deus e de estar interpretando as coisas. É isso que faz uma sociedade correta, é isso que nos deixa a gente nos frutificar bem, a partir das
quando as pessoas se esclarecem e confia na sua raiz, na sua fonte raiz e começa a interpretar isso da sua forma. Entenda isso. Não precisa ser exatamente da minha forma. Faça da sua forma também. Tá tranquilo, sabe? Aí você ganha a sua consciência, a sua intimidade com Deus a partir do momento que você faz da sua forma. Você faz da sua forma, você ganha intimidade com Deus. Você faz, assim, olha, é dessa forma. E você, entendeu? É tranquilo. Então, existe duas formas de alimentação. Isto, sim, né, ideologicamente falando. A primeira vem de uma árvore frutífera, explicando a forma expressiva do corpo, né, ou até mesmo de um alimento sólido, né, e o que já tem neste paraíso de Deus, onde eu e você pertencemos, né? Nós pertencemos aqui ou não? Ou alguém está esperando ainda ir para Júpiter, ir para a Lua, né? Alguém está esperando isso aí, né? Coloca aí no comentário aí. E tudo isto pode ser manipulável para tratar o corpo material, né? Aí, quando eu falo que tudo isto pode ser manipulável para tratar o corpo material, aí pode ser tanto alimentação sólida, né, que as pessoas invertem de uma árvore frutífera ali, verdadeira, aquela que tem um fruto sólido, e tanto aquele corpo expressivo. Aí tudo isto pode ser manipulável, né, para tratar o corpo material. Quando é manipulável? No tempo de Cristo, os nossos corpos expressivos, essa árvore frutífera, ela vai trazer ideologias, coisas significativas para mediar uma coisa e outra sobre a forma de frutificar das pessoas. Entenda essas possibilidades. Aí tem essa árvore, as pessoas vão, nossa, de que as pessoas estão. A Bíblia significa que fala assim, é, e se escondeu atrás da árvore, né? Escondeu atrás da árvore. Eu não lembro do contexto, não, mas se escondeu atrás da árvore. Não sei quem que escondeu. Adão, né? O homem se escondeu atrás da árvore. Bom, eu não lembro da expressão correta, não, mas é que veio na minha. Mas se escondeu atrás da árvore. Que tipo de árvore que é? Né? Agora você está entendendo que é um corpo expressivo, certo? Nós, nos atos manifestos, ele se esconde alguma coisa, ele esconde alguma coisa. Ele, na Bíblia significativa, também fala que Deus fez aventais para Adão e Eva e vestiu eles, né? Eles formaram um corpo expressivo para eles, para cada um deles. Para esse corpo expressivo era uma criação, era essas duas língua significativa hoje, que está muito trevada dentro da sociedade, dando essa ideia aí de diabo e demônio, Satanás, de Lúcifer e Satanás, certo? Essas duas expressões são coisas para confundir a língua, são tudo coisas da imaginação humana, são eles que imaginam as coisas. Então, para captar eles, tem essas formas expressivas de ideológica, os atos conscientes, ele vem no fruto flexionado para unificar, os atos inconscientes já usa isso como coisa verdadeira, certo? Então, mas aí você entende, a árvore está lá. Aí qual que seria a árvore? Não, é um corpo expressivo. Se nós estamos falando de homem, nós estamos falando de corpo expressivo. Aquilo que nós expressamos, nós vamos esconder algo, vamos ocultar algo para parecer o pecado das pessoas, para unificar ela por esses mesmos pecados. Tranquilo. Aí agora vocês entendem que a Bíblia significativa falou da árvore de uma forma ideológica, não falou de uma árvore que tem um fruto ali, um fruto sólido, não é que nós vamos ali pegar, tudo é significativo. Olha o que está sendo dito, que grandiosidade essa interpretação para você, certo? E é isso que o blog diário faz, certo? Interpretando isso para você, certo? E isso aqui é muito raro, entenda isso. Então, a segunda forma é plano objetivo, sendo matéria movendo matéria. Isto não é nenhum tipo de alimentação, mas eu tenho que relacionar porque muitos corpos se alimentam de coisa objetiva, né? E relacionando isto como um fruto, e isto ignora a sua realidade e, e a forma correta de produzir com o suor do vosso trabalho, sem valorizar a força bruta do corpo, né. Você já viu que muitas pessoas se alimentam de planos objetivos, de coisas que já tem dentro da sociedade, elas se alimentam disso. "Ah, eu consegui um carro, mas como eu estou tão feliz", não que não tenha, sabe, agradece a Deus, tranquilo, segue o seu caminho, mas não é só isso. Se eu focar somente nisso, eu sou um miserável, sabe, se for só isso, é miserável. Lembra da alimentação verdadeira? São aquela que é raiz, aquela que sustenta a nossa raiz. Quem é? Deus, Deus, Deus.
Se eu faço o movimento correto e entendo que tudo isso está lá fora, eu posso movimentar objeto sobre um objeto e administrar isso bem, de uma forma correta. Mas se eu pego essas coisas e trago para dentro com coisa mais importante, que é mais importante do que a minha raiz, eu coloco essas coisas que é mais importante que a minha vida, que é mais importante que a minha raiz, mais importante que a minha esposa, mais importante que os meus filhos. Se eu coloco essas coisas objetivas, eu estou alimentando de coisas inatural, coisas que nunca vai me trazer alegria, nunca vai me trazer felicidade. Eu já tenho dito isso, vou falar de novo, vou repetir. O que alegra o homem são os relacionamentos social. Deus fez o homem para relacionamento. Deus fez o homem para relacionamento. Quanto mais relacionamento ele tem, mais realizado ele fica. Quanto menos relacionamento ele tem, menos frustrado ele fica. Eu tenho 2 amigos, e todos os 2 são, inteiramente solitário, dois amigos solitários, né. Ele tem uma solidão por completo, né, pessoas que moram sozinhas, não tem ninguém, pessoas que moram sozinhas, somente eles, né, não tem pai, não tem mãe, não tem família, não tem irmão, né, e tem também, não mora dentro da casa dele, né, e visita pouco, sei lá, né, entende isso. Então esses 2 são totalmente solitários. Eu olho para ele, eu vejo quanto eles são tristes, às vezes eu falo para ele, às vezes eu tento animar ele, falo assim: "Nossa, é tão bom às vezes você ficar sozinha, porque no guerra na Guerra Fria é isso mesmo. Às vezes na Guerra Fria é melhor você ficar bem só, sabe, bem só, porque as pessoas, pegam essas coisas que tem dentro da sociedade e taca no seu peito como uma verdade, te desafia por ter coisa, por ter mais dinheiro do que você, por ter e acha que isso é realização, se alimenta de coisas objetivas dentro da sociedade e começa, menosprezar o outro, ganha grande complexidade quando as pessoas se alimentam de coisas objetivas diretamente, sabe. Não há nada mal você ser uma pessoa produtiva, fazer o movimento correto, movimentar a matéria, de um lado para o outro, de uma forma consciente, sem prejudicar as pessoas. Não há nada errado nisso, tudo tranquilo. Mas eu tenho que entender que os valores é a consciência raiz, é aquilo que Deus está na nossa fonte conectado junto com nós. Nós temos que dar importância por aquilo que está dentro, não por aquilo que está na nossa vista, que está nas nossas expressões. Mas eu tenho esses 2 amigos. Eu vejo que ele tem muita dificuldade, sabe, e às vezes eu vejo que eles sentem tanta necessidade que eles ficam tão asfixiado de necessidade de ter alguém com eles, então ele fica tão ou como tem dito, tudo com excesso provoca um desequilíbrio, certo? Talvez se ele tivesse uma pessoa do lado dele, né, eu já falei para ele: "Olha, vocês têm que arrumar um cachorro", né, eu falei para um para o outro: "Tem que arrumar um animalzinho para ficar com vocês, certo? Para te dar essa ideia", porque ajuda a terapia, ajuda o animal, principalmente o cachorro, ele ajuda a pessoa a fazer terapia, para não se sentir só, porque nós somos isso. Deus fez nós para termos relacionamento social, não é para ficar só, solitário não. Imagina uma pessoa igual a mim, para mim, vamos falar isso de uma vez, se eu fizesse isso, se eu comprasse um sítio e fosse para o deserto e fosse para um lugar longe cuidar da minha vida, que solidão. Eu não ia manifestar as grandezas de Deus, eu ia ficar uma pessoa lá apagada, sabe, as pessoas não iam conhecer essas grandes possibilidades tem de a gente ser feliz com nossos relacionamentos, com as pessoas que estão da nossa volta, certo, conectando a Deus, certo. Então é uma coisa, é um desperdício, é uma miséria, da mesma forma vai se tornar uma miséria, da mesma forma é uma miséria, pessoa, que sei lá, qualquer coisa, entenda isso. Então Deus fez o homem para relacionamento, vê aí, se tiver um excesso, se por exemplo, pode aí, qualquer pessoa, vou falar isso de novo, né, hoje, o que que mais me alegra dentro da minha vida toda, são eu olhar para a minha família, vejo a minha esposa, né, tudo organizado, meu filho casado, agora vai vir um neto, isso, é isso, de todas as coisas que eu vivi na vida, é isso que mais está me impactando, sabe, me colocando numa postura boa de intimidade com Deus, isso que está me aproximando muito, de Deus, é isso hoje em dia, é isso, né, então você vê o tanto que o homem sente necessidade de ter alguém, sabe, a ideia de você ser solitário é muito bom,
Quando você está na Guerra Fria, você entender que você é solidão, que você entender que você é íntimo de Deus, que é só você e Deus, é muito bom, porque nesse tempo as pessoas vai trazer muita ideologia, muita coisa equívoca, e muitas vezes é melhor, 1000 vezes melhor ficar só, porque se relacionar ao problema da pessoa. Eu só estou conseguindo me realizar, na minha vida toda, é só nesse tempo que eu estou começando, que eu estou formando que eu estou criando esse blog diário, estou formando essas mídias para mídia social, eu estou conseguindo me realizar por completo aqui, com essas mídias. Aí você vai dizer: "Por quê? Como é que você está se realizando?". Sentindo o cheiro de Deus voltando, sabe, o ar purificando. Cada vez que eu me respiro, eu me contento mais com Deus. É isso, simplesmente isso. Simplesmente isso, e simplesmente isso. Aí eu vejo, olho para o lado, eu vejo que as minhas pessoas estão se tornando relacionáveis. Eu respiro de novo e agradeço a Deus. Falo assim: "Deus, o Senhor é demais. Muito grande o Senhor". Mas aí é por causa de quê? Por causa das pessoas e da mesma forma, por causa das pessoas e da mesma forma. Eu estou longe para não resolver, para não relacionar o problema, eu estou perto para me ser, para me unir a ela, para me ser feliz junto com ela, entende? É dessa forma que funciona, entenda isso. A alimentação explica que tudo é forma memorável deste comportamento. Então, a alimentação explica que tudo é uma forma memorável deste comportamento, força e comportamento dessa força, e tudo é uma mesma medida, força e comportamento desta força. Atração são coisas que tem dentro da sociedade. Veja, tudo é a mesma medida. Força interna, né, aquilo que é a intimidade sua com Deus, e movimentando a força material, né, e que dá um comportamento, né, e tudo é a mesma medida. Quando você dá isso diretamente no fruto de uma forma equívoca, essa coisa que você dá não vai embora, não vai embora, porque o que vai embora são a sua realidade, coisas que pode acrescentar para outras pessoas. Se você deu um equívoco, não vai embora, não vai, não vai. Pode olhar isso e vai, porque as coisas boas, coisas de Deus, são fonte, e se fonte, ela vai para a atmosfera, ela vai formando um ambiente bom para todo mundo. Não é só você que tem que ter esse ambiente, não é só você que tem que conhecer dessa graça divina, não é só você, todo mundo. Então, quando você dá isso de graça, todo mundo fica num ambiente bom, agradecido. Mas agora, se é uma coisa ruim, equivocada, ela vai ficar ali rodeando você, procurando uma brecha para te desmascarar, para te desafiar, certo? Na frente de outras pessoas. Entenda isso. A alimentação explica que tudo é força memorável, né? Ou é coisas expressivas que formam um ambiente, né? Ou é um alimento sólido, entenda, das duas formas, entenda isso. Então, a alimentação explica que tudo é força memorável, né? Força memorável são aquela ideia que eu dou na expressão. Lembra que as coisas que eu dou aqui, que eu falo e que você conecta a Deus, respira o ar puro aí, né? Faz essa conexão com Deus. Então, isso é coisas memoráveis, são coisas memoráveis, não é coisa que a gente possa esquecer, não é coisa que a gente possa ficar desalmada. A gente temos que ter alguém que nos sustenta a nossa alma, nossa origem. Deus, entende isso? Então, a alimentação explica que tudo é força memorável deste comportamento, e força comporta desse comportamento, força e comportamento dessa força. Força e comportamento. Quando eu falo força e comportamento dessa força, significa que já está manifestando com corpo expressivo, com movimentando alguma coisa da sua matéria, qualquer coisa, entende isso? Então, força e comportamento desta força. E tudo é uma mesma medida, força e comportamento dessa força, tudo é a mesma medida. A sua intenção interior é a mesma que você dá com o seu corpo expressivo, é a mesma que você forma um ambiente, é o mesmo que você alimente a outras pessoas com coisas boas, né? Que seja coisas boas, que você acrescente as pessoas e forma um ambiente bom. Você acrescente e forma um ambiente bom. Se não acrescente as pessoas, forma um ambiente ruim. Ah, nossa, o que está acontecendo? Que lugar mais estranho, que pessoa mais sem educação, que pessoa mais covarde e tal, que pessoa mais pequena, que pessoa mais. Entende que o ambiente muda. Quando as coisas é para acrescentar, todo mundo fica num ambiente só e glorificando a Deus, engrandecendo a Deus pelo aquele ambiente.
certo? Hoje todos os lugares que eu vou, eu estou respirando Deus, sabe? Olhando para as pessoas e ela está sentindo, sabe, que Deus está voltando, sabe, no nosso interior, purificando nossos ambientes, sabe? Eu acho que eu olho e faço a percepção, as pessoas sorrindo assim, sabe, por dentro, alegre, feliz, as importâncias que as pessoas dão, é muito incrível. Eu vejo que elas vê Deus, é isso que importa, sabe? É que elas estão conectadas com Deus, que elas estão se realizando. O nosso relacionamento ainda pode ser nosso relacionamento. Eu respeito a pessoa me respeita. É muito bom, entenda isso. Então, ó, a alimentação explica que tudo é uma força memorável deste comportamento, força e comportamento dessa força, e tudo é uma mesma medida, força e comportamento dessa força. Atração são coisas que tem dentro da sociedade. Tração. Quando você fala de atração, são coisas que já tem dentro da sociedade. São coisas que você deseja, que você cobice com os seus olhos. Faça essa percepção, certo? As pessoas sempre falava assim no início, fala assim, o sexo oposto sempre se atrai, né? Não, tudo que é oposto não se atrai. Por que que nós não se atrai pelo um sexo oposto? Porque nós não somos seres sexuais, nós não somos seres que relacionam as nossas intenções sexuais em primeiro plano, vamos dizer isso. Que nós não relacionamos, nós relacionamos coisas que nós acrescentamos do nosso íntimo, da nossa intimidade, daquilo que é Deus. Imagina, eu vejo que pessoas que têm sexo, né, que fica relacionando sexo diretamente, eles realmente fazem uma oposição sobre isso. Como é que eles fazem? Eles estão dentro do relacionamento sustentando sexo e dinheiro, você vai briga um atrás do outro, aí está oposto mesmo. Nossa, que coisa ruim. Como que a pessoa consegue viver com o sexo oposto, né? Que tudo é coisas só para manter coisas objetivas, traz essas coisas equivocadas lá dentro da sociedade, não tem nada de raiz neles, não pode acrescentar nada um para o outro. Aí é o oposto mesmo, sabe? Bem oposto. Aí atrai mesmo a maldição, atrai a desgraça, atrai tudo quanto é praga que tem, mas atrai, atrai. Mas aí você entende isso. Mas as coisas boas de Deus não são atrativas, elas acrescentam, são a coisa que você dá livremente. Elas não são atrativas. O meu relacionamento, sim, corpo a corpo, ele é atrativo, mas não, que não seja por sexo, que seja por uma consciência, com a consciência raiz de um e do outro. Essa consciência raiz, ela movimenta o nosso corpo pelo aquilo que nós estamos permitindo a nossa consciência, não o nosso corpo, certo? Porque se a pessoa tem um sexo oposto ali e ela falar que não quer relacionar com você, você tem que respeitar ela, tem que entender isso, que isso não é uma atração. A atração são as consciências, a sensibilidade da consciência raiz da pessoa, é quando ela se permite para você e você se permite para ela. É isso que fica bom. Então você vai ver que não é o sexo que se atrai, não é o sexo que se atrai, são aquilo que eu estou disposto a acrescentar para minha esposa e aquilo que a minha esposa está disposta a acrescentar para mim. Isso não é atrativo, é um ambiente que nós formamos na atmosfera. É um ambiente. Eu estou um com ela, eu estou no mesmo ambiente dela, eu estou no mesmo lugar que ela, eu estou pensando a mesma coisa. Eu não vou magoar, eu não vou ferir ela, eu não vou machucar ela, porque eu tenho minha forma correta de acrescentar e não de fazer umas coisas atrativas. Eu posso me permitir a partir do momento que ela se permita. Então, isso não é uma atração, é uma coisa que nós quer acrescentar um para o outro livremente. Entenda isso. A ideia da atração é uma coisa muito negada, certo? Entenda isso. Se for uma alimentação terrestre, como ervas e todos os alimentos sólidos, pode ser bom, desde que não haja exagero, né, na alimentação. Se tiver excesso, pode danificar a forma correta né, e relativa, né, à base sólida do corpo, né. Quando você se alimenta por um alimento sólido quando se alimenta um alimento sólido mais exageradamente, isso altera o seu comportamento, né, altera o seu comportamento e até mesmo a memória do seu comportamento. Você vai, deixando de estar, quando você já viu que quando você está fazendo uma coisa, você fala assim: "Olha, eu não quero uma alimentação", aí você vai lá, o corpo quer alimentação, você vai lá e alimenta.
Aí você vai, memorizando aquilo por uma coisa que pelo aquilo que você não quer. Você quer uma coisa, mas seu corpo quer outra. Aí você vai respeitando o seu corpo vai ficar deixando você muito, desequilibrado emocionalmente. Você vai entenda esses processos. Ou seja, vamos lá, ó. E se for alimentação terrestre, como ervas e todos os alimentos sólidos, pode ser bom, desde que não haja exagero na alimentação, né? Tudo moderadamente, tranquilo. Se estiver excesso, pode danificar a forma correta relativa à base sólida do corpo e comprometendo o estado comportamental, né, do corpo e reagindo sobre o que estiver dentro da sociedade, né? Você vai reagir sobre o que estiver dentro da sociedade, né? Ah, aquela comida está irresistível, mas eu não posso comer por causa da minha diabetes, mas aí vai lá e come, certo? Certo? E vai lá e come, por exemplo. Aí existe essa grande complexidade. Depois que você alimenta, você, o corpo, que é a inocência, ele vai ficar acusando você de estar, a sua consciência raiz vai estar acusando sua consciência raiz por não ter domínio sobre aquelas coisas, por não ter domínio sobre aquelas coisas. Então ele vai estar coisando. Ou seja, aí você comeu com alimentação, excesso, aí o seu corpo vai corresponder àquilo que você comeu em excesso, certo? Os carboidratos demais, excessivo, ele vai fazer o seu corpo ficar inchado e tal. Aí depois você olha para o espelho e você viu que tudo se tornou uma memória. Ficou memorável porque você exagerou as coisas e apareceu isso, né, na sua vista, na sua imagem e tal, e você já não está gostando mais daquilo que você está vendo, você não sabe lidar com essas diversidades, certo? Entenda isso, qualquer coisa, entenda isso. E isto que desequilibra a realidade do corpo, aonde eu olho exageradamente sobre o que tem dentro da sociedade, né. Às vezes, muitas das vezes, por que que a maioria das pessoas não se realiza por completo? Por quê? Porque eles olham sobre o que tem dentro da sociedade. É aquela ideia, sabe, que a grama do vizinho é mais verde. Não é. Não coloca isso na sua consciência. O seu íntimo, a sua intimidade que você tem com Deus é mais grandiosa de qualquer grama, ou de qualquer vizinho. A intimidade que você tem com Deus é mais grandiosa de qualquer é aqui que você se realiza, não é nas vistas, é aqui, ó, no seu interior, certo? Lembra no blog anterior, se você não viu, pode ver, é o primeiro link da descrição. Eu tenho aberto dizendo que todos aqueles que se faz inimigo de uma pessoa que é íntimo de Deus fica pequeno diante das fica pequenininho. Todas as pessoas que faz inimigo de um corpo que é íntimo de Deus, aquela pessoa fica pequenininho, pequenininho, não tem ameaça nenhuma, não é uma ameaça nenhuma para as pessoas que são íntimas de Deus. O inimigo das pessoas que são íntimos de Deus não representa uma ameaça nenhuma para essa pessoa que é íntima de Deus, não é. Então, por quê? Porque ele entendeu que o lugar de realização é aqui, no seu interior, juntamente com Deus. É a sua consciência raiz. Então, a grama do vizinho não é mais verde, porque isso vai, porque as coisas que te realizam não vai estar nas suas vistas, não vai estar nas suas expressões. Entenda isso, muito incrível isso, entenda? Faça essa percepção. Então, ó, vamos recapitular aqui para a gente entender, ó. Isto que desequilibra a realidade do corpo, aonde eu olho exageradamente, eu olho para as pessoas exageradamente, eu entendo que ela está se realizando, então eu desequilibro todos os meus estados emocionais, porque eu acho que a outra pessoa está mais feliz. Ah, porque a grama do vizinho é mais feliz. Ah, porque a esposa de tal é mais quilo. Ah, o marido de tal é mais quilo. Olha o carro daquela pessoa, olha o emprego daquela pessoa. Não é aí que se realiza, não é no fruto que se realiza, não é no fruto, não é na vista, não é na vista, não é no fruto. Entenda isso, não é no fruto que se realiza, não é na sua vista, não é na sua vista, é aqui, ó, no íntimo. Um mendigo tem capacidade de se realizar, uma pessoa pobre, uma pessoa drogada tem capacidade de se realizar no seu íntimo. Deus que reconheça essa conexão que ele tem com Deus. Qualquer pessoa, qualquer pessoas, qualquer um paralítico, drogado, mendigo, qualquer um tem essa capacidade de se realizar. Deus que ele olha para dentro, no seu interior, certo? E não começa a medir as coisas que está na sua vista e não começa a atrair coisas negativas da vida dos outros. Realiza aqui.
no seu íntimo. Quando você entender que você realiza dentro de você, no seu íntimo, juntamente com Deus, dentro do seu corpo, você é uma pessoa simples, é uma pessoa humilde. A pessoa pode olhar para a sua mansão, pode olhar para o seu carro e dizer: essa pessoa não é humilde, porque são pessoas capitalistas, pessoas que movimentam coisas objetivas dentro da sociedade. Mas você sabe quem você é, porque você é íntimo de Deus, você é um corpo simples, de entendimento simples, você entendeu o que que é intimidade, é você ser uma pessoa simples e se realizar em um lugar, juntamente com Deus, realizar no seu corpo, juntamente com Deus. Então você é a pessoa simples. É isso que explica a simplicidade. Coisas que você tem dinheiro, se você não tem, não representam a sua humildade. Se você tem ou não tem, qualquer coisa, coisas que você tem, que está na sua vista, não te represente a humildade. Não representa. O que que representa a humildade? Quando você consegue se realizar consigo mesmo, no seu íntimo, juntamente com Deus. Você volte para dentro e começa a se entender que você é um corpo simples, de entendimento simples, e que o seu lugar de realização é único, é no seu corpo emocional. E não é nada que está na sua vista. Não é porque a pessoa está ficando milionário, não é porque a pessoa está ficando pobre, desgraçada, é porque a pessoa está em crise, a pessoa está morrendo, é porque a pessoa... não é nada disso. É porque você está assim, no seu íntimo. É isso. É porque você entendeu o que que é intimidade, é onde você se realiza com Deus, no seu corpo, não é na sua vista, não é naquilo que tem guerra fria, não é na ideologia, não é nada disso, não é nada disso que te realiza, certo? Esses nossos relacionamentos, ele pode nos dar um ambiente bom, quando você consegue acrescentar para seu pai, para sua mãe, para sua esposa, para seu marido, te conecta a um ambiente bom, a um lugar bom, entende isso? Então vamos recapitular de novo, que isso foi muito interessante, ó. E é isto que desequilibra a realidade. O que que desequilibra a realidade? A sua vista, a forma de frutificar. Então é isto que desequilibra a sua realidade, o corpo, a realidade do corpo, aonde eu olho exageradamente sobre o que tem dentro da sociedade. Olhei exageradamente, né, eu vou me comportar exageradamente. É uma alimentação? É um sexo? É um dinheiro? É uma coisa objetiva? Eu vou me comportar exageradamente. Eu estou dizendo, aquelas coisas são mais importantes do que a mim. Aquela coisa é mais importante do que a mim. Eu vou estar desprezando a minha intimidade que eu tenho com Deus. E lembre, tudo é uma medida. Faça uma. E lembre-se, tudo é uma medida. Força memorável, aquilo que você mentalizou, né? Força memorável deste comportamento e força comportamental desta memória. Veja que é muito grande essa expressão. Olha, e lembre, tudo é uma medida. Força memorável deste comportamento e força comportamental, aquilo que você comportou. Você poderia resistir o mal, você não resistiu, você atraiu isso para você. Ah, você resistiu, beleza. Força comportamental, memorável, coisa boa, são coisa boa, né? Então, tudo é a mesma força. Então, ó, força memorável deste comportamento, né? Aquilo que você se comportou, e força comportamental desta memória. Você reagiu a uma coisa. E reagindo ou por um bem ou por um mal, e que é relativo a este corpo comportamental, né? Entendendo que tudo fica, quando você dá, tudo que você dá no fruto fica no mesmo lugar. Já tenho dito isso. E com outra expressão, tudo vai voltar para o mesmo lugar, ou por um bem ou por um mal, e tudo passa a ser a mesma medida, corpo e comportamento desse corpo, né? Tudo passa a ser a mesma medida, ou corpo ou forma de frutificação desse corpo. Quando você dá alguma coisa no fruto, é porque você já está memorizando aquilo, você já está treinando aquilo. Se for uma coisa equívoca, você vai pelo bem. Se for uma coisa ruim, você vai pelo mal. Você vai comportamentando sobre essas mentes, essa memória que você está tendo, pela essa visão, você vai moldando os seus comportamentos sobre uma coisa ou outra, vai dedicando, sei lá, muitas outras coisas. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo, só se você estiver entendendo. Não entendeu? Não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo, só se você estiver entendido. Se não entendeu, desliga o vídeo e segue seu caminho, tá tudo certo. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração.
Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.